Olá pessoal, sejam bem-vindos à nossa próxima aula, Avaliação Hemodinâmica 1. A parte de hemodinâmica foi dividida em duas aulas. A primeira aula abordaremos o modo M, o modo bidimensional e o Doppler na avaliação hemodinâmica. Estudaremos o princípio da conservação da massa, a quantificação do fluxo sanguíneo, que irá permitir o cálculo do volume ejetado, do débito cardíaco, do índice cardíaco, do volume regurgitante e fração regurgitante nas insuficiências valvares, o índice de fluxo pulmonar sistêmico, a equação de continuidade e o método de Pisa. A avaliação hemodinâmica consiste no estudo do fluxo sanguíneo e das forças associadas a ele. Desde o início da utilização da ecocardiografia na prática clínica, houve interesse em se aportar informações hemodinâmicas. Inicialmente, estas eram oriundas do modo M e alterações que eram encontradas por esta técnica, e em seguida pelo modo bidimensional. Mas foi com o desenvolvimento da ecodopplercardiografia que houve o grande salto de qualidade na abordagem hemodinâmica, pois as informações se tornaram mais diretas e em diversas situações os dados puderam ser apresentados de forma mais quantitativa. E hoje, a avaliação hemodinâmica não invasiva considerada padrão é constituída pela associação da utilização das imagens Doppler com as imagens bidimensionais. Como falado anteriormente, inicialmente, a abordagem isolada pela ecocardiografia bidimensional ou em modo M aportava informações de forma mais indireta e qualitativa. Baseavam-se no fato de que as alterações no fluxo sanguíneo geravam efeitos previsíveis na movimentação das paredes miocárdicas e das válvulas cardíacas. Vale aqui ressaltar a alta resolução temporal do modo M, que permite que esta técnica consiga monitorar de forma singular os eventos, a cronologia dos eventos valvares. Aqui nesta imagem, podemos observar a seta vermelha apontando para o fechamento precoce da válvula mitral durante uma fase intermediária da diástole. Isto ocorre como consequência de uma insuficiência aórtica aguda, que leva ao aumento súbito da pressão diastólica do ventrículo esquerdo, com consequente fechamento da válvula mitral. Observamos aqui na imagem à esquerda do vídeo um padrão normal de comportamento da válvula mitral ao modo M, com os dois pontos de excursão máxima, o ponto E e o ponto A, nas fases em que há máxima abertura da válvula mitral durante a diástole. Na imagem B, observamos apenas o ponto E, já não tem o ponto A, pois a válvula mitral fechou precocemente. Desta forma, o fechamento precoce da válvula mitral, na fase intermediária da diástole, é um marcador não invasivo confiável de insuficiência aórtica aguda, refletindo um súbito aumento da pressão diastólica do ventrículo esquerdo. Outro ponto importante é a presença da saliência B ou ponto B, também identificados no modo M da válvula mitral. Em condições normais, o fechamento da válvula mitral se dá de forma passiva e com curta duração, quando a elevação da pressão diastólica do ventrículo esquerdo vai acontecendo. Entretanto, em condições em que há aumento da pressão diastólica do ventrículo esquerdo, associada a um aumento da pressão arterial esquerda, ocorre um atraso do fechamento valvar mitral. Este fechamento valvar mitral vai ser caracterizado pela inserção pela presença da saliência B ou ponto B, um marcador de elevação da pressão diastólica final do ventrículo esquerdo e da pressão arterial esquerda. Observamos aqui o ponto E, o ponto A, e na fase de fechamento da válvula mitral no final da diástole, observamos a inserção do ponto B, um marcador de aumento da pressão diastólica final do ventrículo esquerdo e da pressão arterial esquerda elevada. Por sua semelhança com um pinheiro caído ou um pinheiro tombado, este sinal também é conhecido como sinal do pinheiro caído, sinal do pinheiro tombado. E na cardiomiopatia hipertrófica, alguns sinais de obstrução dinâmica da via de saída do ventrículo esquerdo podem ser identificados ao modo M e ao modo bidimensional. São eles a movimentação anterior sistólica da válvula mitral e o fechamento parcial da válvula aórtica na mesosístole ou na telesístole. Em A, observamos aqui três pontos: ponto E, ponto A e aqui o movimento sistólico anterior da válvula mitral, refletindo uma obstrução dinâmica da via de saída na fase de ejeção. Compreendam que o ponto E e o ponto A são fisiológicos e esperávamos em condições normais que não houvesse o contato da válvula mitral na fase sistólica com a via de saída do ventrículo esquerdo. Já em B,
observamos o fechamento parcial da válvula aórtica na mesosístole, um marcador confiável de obstrução dinâmica da via de saída do ventrículo esquerdo. E na avaliação da sobrecarga de volume e pressão ventricular direita, observando alterações na movimentação do septo interventricular, é possível que diferenciemos as sobrecargas volumétricas das sobrecargas pressóricas. Vamos observar em A o que ocorre. Ocorre um achatamento diastólico do septo interventricular, com um leve abaulamento do septo em direção ao ventrículo esquerdo, refletindo aqui uma sobrecarga de volume do ventrículo direito. Já em B, podemos observar um achatamento sistólico do septo interventricular de predomínio, levando o septo abaulado para dentro do ventrículo esquerdo. Esse achatamento sistólico do septo interventricular é característico de uma sobrecarga de pressão do ventrículo direito. E aqui reunimos alguns sinais hemodinâmicos achados pelo modo bidimensional ou pelo modo M, que aportam informações hemodinâmicas importantes. Vale ressaltar que cada um desses achados vai ser visto de forma mais detalhada e dentro de um contexto mais amplo nas aulas específicas de cada tema. Em A, podemos observar o colapso diastólico precoce da parede livre do ventrículo direito, um momento em que a pressão intrapericárdica supera a pressão intraventricular direita, achado esse característico do tamponamento cardíaco. A seta branca aqui aponta para o momento em que há o colapso diastólico do ventrículo direito. Observamos aqui esta linha preta correspondente a um derrame pericárdico. Na imagem IB, podemos observar uma separação aumentada entre o ponto E mitral e o septo, a distância do máximo ponto de excursão mitral durante a diástole e a parede septal. Em condições normais, essa distância tem menos do que 6 milímetros. Em cenários como que cursam com fração de ejeção reduzida, esta distância vai estar maior que 6 milímetros. Vibrações diastólicas da válvula mitral na regurgitação aórtica. Observamos aqui na imagem em C pequenas vibrações observadas pelo modo M na válvula mitral, na cúspide mitral, secundárias ao jato de regurgitação aórtica que vai de encontro a esta cúspide. Aqui, ao contrário daquela imagem apresentada em slides anteriores, relacionada à insuficiência aórtica aguda, não houve um fechamento valvar mitral no meio da diástole, refletindo aqui um processo mais crônico. Provavelmente, esta insuficiência aórtica é crônica. Em D, observamos uma veia cava inferior dilatada, também ao modo M, sem variação respiratória, refletindo um aumento da pressão arterial direita, um achado sensível, mas pouco específico. E na imagem E, observamos primeiramente uma ilustração de um modo M normal da válvula pulmonar, com a onda A presente, e a seta vermelha aponta para o entalhe mesosistólico da válvula pulmonar, um achado sugestivo de hipertensão pulmonar. Observamos que entre o ponto C e D não há a inserção de nenhum entalhe no modo M normal da válvula pulmonar. Já com sinais sugestivos aqui de hipertensão pulmonar, a presença deste entalhe mesosistólico. E a ausência de onda A ou atenuação da onda A também é um sinal de hipertensão pulmonar. Observem aqui no traçado normal a presença da onda A, que consiste numa reflexão dinâmica da contração atrial, que repercute no traçado no modo M da válvula pulmonar, e a sua ausência ou atenuação está relacionada com hipertensão pulmonar. E como falado anteriormente, o desenvolvimento da ecodopplercardiografia permitiu uma avaliação mais direta e quantitativa do fluxo sanguíneo. Devido à sua boa acurácia de medir a velocidade do sangue, a técnica Doppler permitiu a quantificação do fluxo sanguíneo, medir-se os gradientes de pressão, assim como estimar as pressões intracardíacas. É sabido que o ritmo de fluxo dentro de um orifício, que o ritmo de fluxo que passa por um orifício é igual ao produto da velocidade do fluxo pela área de secção transversa. Pela ecocardiografia bidimensional, podemos determinar a área de secção transversa e pelo Doppler podemos determinar a velocidade do fluxo. Entretanto, no sistema cardiovascular, o fluxo é pulsátil e se faz necessário que primeiramente as velocidades sejam amostradas e depois integradas ao longo do tempo para se calcular o volume de fluxo. Dessa forma, a soma de todas as velocidades vai ser chamada de integral de velocidade e tempo e consiste na área envolvida pelo perfil de velocidade durante um período, durante a fase de ejeção, por exemplo.
ela é apresentada em centímetros, porque quando a velocidade é integrada ao longo do tempo, o que resulta é uma unidade de distância, ou seja, distância linear, que consiste na distância que o sangue vai percorrer ao longo de um período. Para o cálculo da área de secção transversa, a fórmula consiste em πr ao quadrado, 3,14 vezes o raio ao quadrado. Desta forma, o produto da VTI, da integral de velocidade e tempo, pela área de secção transversa, vai nos oferecer o volume ejetado, em mililitros ou centímetros cúbicos. Alguns conceitos são importantes para a adequada quantificação do fluxo sanguíneo. Vale relembrarmos, então, da importância do ângulo θ. O ângulo θ consiste no eixo entre o feixe do ultrassom e a direção do fluxo sanguíneo. O cosseno de θ varia entre 0 e 1. Quando o ângulo θ é maior do que 20 graus, ou seja, quando o ângulo formado pelo feixe de ultrassom e a direção do fluxo sanguíneo tem mais de 20 graus, o cosseno de θ cai significativamente, levando a uma subestimativa importante da velocidade avaliada, ou seja, uma subestimativa. Uma velocidade vai ser identificada como menor do que realmente ela é. Daí a importância de alinharmos o mais paralelamente possível o feixe do ultrassom com a direção do fluxo sanguíneo. E um outro ponto que interfere bastante também na equação Doppler e vai ter impacto na quantificação do fluxo sanguíneo é o padrão de fluxo, no local onde o fluxo está sendo estudado. O fluxo sanguíneo normal no coração e nos grandes vasos é laminar. O fluxo laminar é caracterizado por deslocar-se com as mesmas velocidades e direção. À medida que a velocidade aumenta e a área de secção transversa diminui, o fluxo sanguíneo fica mais turbulento, ou seja, menos laminar. A viscosidade interfere também no padrão de fluxo. E a distribuição espacial das velocidades, também denominada perfil de velocidade de fluxo, é um ponto importante que vai interferir também na quantificação de fluxo. Em vasos grandes, ou seja, na porção dos grandes vasos relacionados com o coração, assim como nas válvulas cardíacas, em condições normais em que o fluxo é laminar, o perfil de velocidade é plano. Isso facilita a quantificação do fluxo, pois é mais fácil de determinar a velocidade média do fluxo. Já vasos menores e curvos tendem a ter um perfil de velocidade mais parabólico, com a velocidade maior no centro do vaso e um fluxo mais turbulento próximo à parede do vaso. Aqui observamos um fluxo laminar, um fluxo turbulento e aqui um perfil de velocidade plano e um perfil de velocidade parabólico. E para a compreensão dos cálculos que serão abordados adiante, é importante a perfeita compreensão do princípio de conservação da massa. Este assume que o volume ou fluxo de sangue que atravessa uma determinada região do coração é o mesmo que atravessa outra região do coração, na ausência de regurgitações valvares ou derivações intracardíacas. Desta forma, relembrando, o produto da área de secção transversa pela integral de velocidade e tempo, quando ambos são determinados na mesma região, por exemplo, em uma das 4 válvulas cardíacas, resultará no volume sistólico, que será o mesmo nas 4 válvulas cardíacas, com exceção da presença de regurgitações valvares ou derivações intracardíacas. E para o cálculo do débito cardíaco, habitualmente utilizamos o fluxo da via de saída do ventrículo esquerdo. Primeiramente, porque assumimos que a via de saída do ventrículo esquerdo tem um formato circular, com pouca variação durante a fase de ejeção. E a sua medida, ou seja, a medida da via de saída do ventrículo esquerdo, deve ser feita no plano paraesternal de eixo longo durante a mesocístole. Para determinar a integral de velocidade de tempo da via de saída do ventrículo esquerdo, ou seja, a VTI da via de saída do ventrículo esquerdo, preferencialmente se utiliza o plano apical de 5 câmaras com o Doppler pulsado e o volume amostral entre 3 e 5 milímetros do plano valvar aórtico. Aqui observamos a integral de velocidade de tempo tracejada e a determinação da via de saída, a medida da via de saída do ventrículo esquerdo. Assim, para o cálculo do débito cardíaco, temos que primeiramente determinar o volume ejetado. Como abordado nos slides anteriores, para o cálculo do volume é necessário a área da região, aqui no caso a área da via de saída do ventrículo esquerdo, e a VTI, ou seja, a integral de velocidade de tempo na região estudada, no caso aqui a via de saída do ventrículo esquerdo. Assim, o volume ejetado da via de saída do ventrículo esquerdo será igual à área da via de saída do ventrículo esquerdo vezes a VTI da via de saída do ventrículo esquerdo. Para o cálculo da área, πr ao quadrado, ou seja, 3,14 vezes o raio elevado ao quadrado. Entretanto,
nós medimos, na verdade, o diâmetro. Assim, a fórmula ficaria 3,14 vezes diâmetro sobre 2 elevado ao quadrado. Simplificando, área igual a diâmetro elevado ao quadrado vezes 0,785. Desta forma, o volume injetado vai ser igual ao diâmetro elevado ao quadrado vezes 0,785 vezes a VTI da via de saída. E tendo o volume injetado, multiplicando este pela frequência cardíaca, encontraremos o débito cardíaco. E, com o débito cardíaco determinado, indexando ele pela área de superfície corpórea do paciente, teremos o índice cardíaco. Nas valvopatias regurgitativas, a diferença nos volumes anterógrado permite uma avaliação quantitativa da gravidade da lesão valvar. Lembrando do princípio de conservação da massa, onde o fluxo vai ser igual em todos os pontos dentro do coração, com exceção de uma regurgitação valvar ou de uma derivação intracardíaca, na presença de uma regurgitação valvar aórtica, a diferença entre o volume aórtico e o volume mitral vai ser o volume regurgitante aórtico, porque nós sabemos que o volume anterógrado total de uma válvula regurgitante consiste no volume sistêmico acrescido do volume regurgitante. Desta forma, através da quantificação do fluxo sanguíneo nessa situação, nós podemos determinar o volume regurgitante e a fração regurgitante, parâmetros utilizados para graduar a gravidade das lesões valvares. E de que forma isso se faz? Nós sabemos que a diferença entre o volume aórtico e o volume mitral será igual ao volume regurgitante aórtico. Assim, precisamos colocar na fórmula volume aórtico πr ao quadrado vezes a VTI da via de saída menos π vezes o raio do anel mitral vezes a VTI mitral. Dessa forma, o volume regurgitante, simplificando a fórmula, ficará como o diâmetro da via de saída elevado ao quadrado vezes 0,785 vezes a integral de velocidade e tempo da via de saída menos o diâmetro elevado ao quadrado do anel mitral vezes 0,785 vezes a VTI do fluxo diastólico mitral. Assim, apenas para reforçar o ponto onde cada um desses parâmetros deve ser adquirido, o diâmetro da via de saída do ventrículo esquerdo, como falado em slides anteriores, deve ser medido no plano paraesternal eixo longo. A integral de velocidade e tempo da via de saída, ou seja, o fluxo da via de saída, deve ser determinado com um Doppler pulsátil, preferencialmente no plano apical de 5 câmaras, entre 3 e 5 milímetros do anel valvar aórtico. A medida do anel mitral deve ser feita preferencialmente no plano apical de 4 câmaras e o fluxo diastólico mitral medido com Doppler pulsátil no nível do anel mitral. Desta forma, quando tivermos o valor do volume regurgitante, podemos então calcular a fração regurgitante aórtica, pela relação entre o volume regurgitante e o volume aórtico. Neste slide, vamos exemplificar com um caso hipotético os conceitos abordados nos slides anteriores. Um paciente com uma insuficiência aórtica aguda em que nos foi oferecido o diâmetro da via de saída do ventrículo esquerdo de 2,1 cm, a integral de velocidade e tempo, ou seja, a VTI da via de saída do ventrículo esquerdo de 30 cm, o diâmetro do anel mitral de 2,8 cm e a integral de velocidade e tempo, a VTI mitral, de 12 cm. Como faremos o cálculo do volume regurgitante aórtico? A diferença entre o volume aórtico e o volume mitral será o volume regurgitante aórtico. Desta forma, o volume regurgitante aórtico vai ser igual a π vezes o raio da via de saída elevado ao quadrado vezes a VTI da via de saída, ou seja, o volume aórtico, menos π vezes o raio do anel mitral elevado ao quadrado vezes a VTI do fluxo diastólico mitral, ou seja, o volume mitral. Simplificando a fórmula, diâmetro da via de saída elevado ao quadrado vezes 0,785 vezes a VTI da via de saída, menos diâmetro do anel mitral elevado ao quadrado, vezes 0,785, vezes a VTI do anel mitral. Acrescentando os valores que nos foram oferecidos, fica 2,1 elevado ao quadrado, vezes 0,785, vezes 30, que confere a VTI da via de saída do ventrículo esquerdo, menos 2,8 elevado ao quadrado, vezes 0,785, vezes 12, a VTI do fluxo diastólico mitral. Desta forma, o volume regurgitante aórtico vai ser igual a 104, volume aórtico, menos 74, volume mitral. Um volume regurgitante aórtico de 30 ml por batimento. A partir do momento que temos o volume regurgitante, podemos calcular a fração regurgitante. Assim, a fração regurgitante aórtica
vai ser igual a 30, que é o volume regurgitante aórtico, sobre 104, que é o volume aórtico. Desta forma, temos uma fração regurgitante aórtica de 29%. E a forma como graduamos as valvopatias serão abordadas mais detalhadamente no módulo específico de valvopatias. Uma das últimas aplicações deste princípio é o índice de fluxo pulmonar sistêmico. O índice de fluxo pulmonar sistêmico permite a quantificação das derivações intracardíacas. Esta se faz a partir da determinação da relação entre o fluxo pulmonar e o fluxo sistêmico. Lembramos que fluxo é igual a área vezes VTI. Logo, a relação entre o fluxo pulmonar e o fluxo sistêmico será igual à área da via de saída do ventrículo direito vezes a VTI da via de saída do ventrículo direito sobre a área da via de saída do ventrículo esquerdo vezes a VTI da via de saída do ventrículo esquerdo. Simplificando a fórmula, QPQS é igual ao diâmetro da via de saída do ventrículo direito elevado ao quadrado vezes 0,785 vezes a VTI da via de saída do ventrículo direito, divididos por diâmetro elevado ao quadrado da via de saída do ventrículo esquerdo vezes 0,785 vezes a VTI da via de saída do ventrículo esquerdo. Aqui na próxima linha, apenas para demarcar muito bem os locais onde devem ser medidos e determinados o diâmetro e a integral da via de saída do ventrículo direito. O diâmetro da via de saída do ventrículo direito deve ser medido no plano parasternal eixo curto, logo acima da válvula pulmonar, e a VTI da via de saída do ventrículo direito com o Doppler pulsátil no mesmo local onde é medido o diâmetro da via de saída do ventrículo direito. Já o diâmetro da via de saída do ventrículo esquerdo e a integral da via de saída do ventrículo esquerdo devem ser medidos da mesma forma que nos cálculos anteriores, como foi orientado. Desta forma, o cálculo da QPQS, ou do Índice de Fluxo Pulmonar Sistêmico, agrega valor na avaliação das comunicações intracardíacas, permitindo a determinação da sua magnitude, e é considerado um hiperfluxo importante quando a relação é maior ou igual a 2. E a equação de continuidade talvez seja uma das principais aplicações do princípio de conservação da massa. E relembrando o que abordamos a respeito deste princípio nos slides anteriores, podemos afirmar que o fluxo volumétrico no sistema cardiovascular é constante, assumindo que o sangue é incompressível e que o condutor é inelástico. E relembrando que o conceito de fluxo é igual à área de secção transversa vezes a integral de velocidade de tempo, ou vezes a VTI, a partir do princípio da conservação da massa, fluxo proximal é igual a fluxo distal. E esta equação permite que a área valvar seja calculada da seguinte forma: área 1 vezes a integral de velocidade de tempo no ponto 1 vai ser igual à área no ponto 2 vezes a integral de velocidade de tempo no ponto 2. Como exemplo, podemos utilizar aqui o cálculo da área valvar aórtica, lembrando que a equação de continuidade pode ser utilizada para o cálculo da área valvar em qualquer uma das 4 válvulas. Entretanto, na maioria dos casos, é utilizada para o cálculo da área valvar aórtica na estenose aórtica. Relembrando o princípio da conservação da massa, o fluxo na via de saída vai ser igual ao fluxo valvar aórtico, ou seja, a área na via de saída vezes a integral de velocidade de tempo, ou a VTI da via de saída, vai ser igual à área da válvula aórtica vezes a VTI da válvula aórtica, ou integral de velocidade de tempo da válvula aórtica. O diâmetro da via de saída elevado ao quadrado vezes 0,785 vezes a VTI da via de saída vai ser igual à área valvar aórtica vezes a VTI da válvula aórtica. A VTI da válvula aórtica deve ser determinada no plano apical de 5 ou de 3 câmaras com o Doppler contínuo, diferente da VTI da via de saída do ventrículo esquerdo, que é determinada com o Doppler pulsátil no plano de 5 câmaras ou também no plano de 3 câmaras. Assim como o que queremos determinar é a área valvar aórtica, na equação simplificamos da seguinte forma: a área valvar aórtica vai ser igual ao diâmetro da via de saída vezes 0,785, o diâmetro ao quadrado da via de saída vezes 0,785, vezes a VTI da via de saída, ou seja, o fluxo da via de saída, divididos pela VTI aórtica. Dessa forma, a equação de continuidade pode ser utilizada mesmo na presença da disfunção ventricular esquerda, e para exemplificar o que abordamos conceitualmente nesse slide anterior, vamos aqui fazer um cálculo da área valvar aórtica numa estenose aórtica hipotética. Nos foi oferecido o diâmetro da via de saída do ventrículo esquerdo, 2 cm, a VTI da via de saída do ventrículo esquerdo, 22 cm, e a VTI da válvula aórtica de 86 cm.
pelo princípio da conservação da massa, o fluxo da via de saída vai ser igual ao fluxo valvar aórtico. A área da via de saída vezes a integral da via de saída vai ser igual à área valvar aórtica vezes a integral da válvula aórtica. Desta forma, diâmetro da via de saída elevado ao quadrado vezes 0,785 vezes a VTI da via de saída vai ser igual à área valvar aórtica vezes a VTI da válvula aórtica. Como que queremos determinar é a área valvar aórtica, simplificando a equação, a área valvar aórtica vai ser igual ao diâmetro da via de saída elevado ao quadrado vezes 0,785 vezes a VTI da via de saída, ou seja, o fluxo da via de saída, divididos pela integral de velocidade de tempo, ou VTI aórtica. A área valvar aórtica vai ser igual, acrescentando os valores que nos foram oferecidos, diâmetro da via de saída de 2 elevado ao quadrado vezes 0,785 vezes 22, que é a VTI da via de saída, divididos por 86, que é a VTI da válvula aórtica. Assim, a área valvar aórtica foi de 0,78 cm². E outra aplicação do princípio da continuidade, envolvendo a lei de conservação da massa ou conservação do fluxo, está na área da superfície de isovelocidade proximal, ou PISA. Sua principal aplicação está no cálculo da área do orifício regurgitante, sobretudo na insuficiência mitral. À medida que o sangue converge para o orifício, a imagem com Doppler colorido irá revelar hemisférios concêntricos que correspondem a superfícies de isovelocidade. E à medida que o sangue se direciona ao orifício, ocorre a ambiguidade de velocidade, que corresponde ao limite Nyquist, que pode ser detectado, que pode ser observado na escala de cor de velocidade, que geralmente fica no canto superior direito do monitor do ecocardiógrafo. E, ajustando o limite Nyquist, ajustando a linha de base dessa escala de cor de velocidade para baixo, quando realizamos um ecocardiograma transtorácico, podemos maximizar o tamanho da hemisfera, o que facilita a medida do raio. Raio este que vai ser utilizado para o cálculo da área da hemisfera. A fórmula corresponde a 2π vezes o raio elevado ao quadrado. Sabemos que o ritmo de fluxo de uma hemisfera, ou seja, o ritmo de fluxo PISA, vai ser igual a 2πr elevado ao quadrado, a área da hemisfera, multiplicado pela velocidade máxima do fluxo, que corresponde à velocidade de Aliasing, como abordamos anteriormente. E relembrando o princípio da continuidade, sabemos que num circuito fechado o fluxo é constante. Assim, o fluxo PISA vai ser igual ao fluxo de regurgitação mitral. Aplicando a fórmula, 6,28, ou 2π, multiplicado pelo raio elevado ao quadrado, raio PISA, multiplicado pela velocidade de Aliasing, vai ser igual à área do orifício de regurgitante mitral, multiplicado pela velocidade máxima da regurgitação mitral. Como o que desejamos saber é a área do orifício regurgitante mitral, ou ERO, ajustando a fórmula, ERO fica igual a fluxo PISA, 2π vezes o raio elevado ao quadrado vezes a velocidade máxima de Aliasing, dividido pela velocidade máxima da regurgitação mitral. E uma vez tendo calculado a área do orifício regurgitante mitral, podemos aplicar a fórmula do volume, onde sabemos que o volume é igual à área multiplicado pela integral de velocidade de tempo, ou VTI. Assim, o volume regurgitante mitral será igual à área do orifício regurgitante, previamente calculada, multiplicada pela integral de velocidade de tempo pela VTI mitral. E para a realização das fórmulas abordadas no slide anterior, alguns aspectos técnicos devem ser relembrados. Primeiramente, aplicamos o zoom à imagem, preferencialmente no plano apical de 4 câmaras, para maximizar esta imagem. Em seguida, devemos baixar a linha de base da escala de cor de velocidade para próximo de 20 a 40 cm por segundo, de forma a facilitar a detecção da velocidade de Aliasing. No próximo passo será a medida do raio PISA. A medida do raio PISA deve ser feita no hemisfério concêntrico de isovelocidade, na transição, na interface, da velocidade azul para a velocidade vermelha ou amarela, até o ponto do plano do anel valvar mitral. Tá? Esse período que tem que ser medido, em que fase do ciclo que deve ser medido o raio PISA? Nas insuficiências mitrais orgânicas, deve ser medido geralmente na mesossístole. Já nas insuficiências mitrais funcionais, na protossístole. O que se deve evitar é a medida de hemisférios planos ou cônicos. Em seguida, com o Doppler contínuo direcionado paralelamente ao fluxo de regurgitação mitral,
vamos desenhar a forma espectral do refluxo mitral. E tracejando esta forma espectral, iremos obter a integral de velocidade de tempo, ou VTI mitral, e a velocidade máxima da regurgitação mitral. Podemos, então, aplicar as fórmulas do Aero, 2πr, raio Pisa aqui, né, elevado ao quadrado, vezes a velocidade de Aliase, divididos pela velocidade máxima da insuficiência mitral, e em seguida, com a área do orifício regurgitante mitral calculado, podemos aplicar a fórmula para obter o volume regurgitante mitral, que será igual à área do orifício regurgitante multiplicado pela integral de velocidade de tempo, ou VTI mitral. E de forma a exemplificar estes cálculos que abordamos anteriormente, temos aqui um caso hipotético de um paciente com uma regurgitação mitral, em que nos foi solicitado o cálculo da área do orifício regurgitante mitral e o volume regurgitante mitral. Os seguintes parâmetros nos foram fornecidos: raio Pisa, de 0,7 centímetros, velocidade pico da regurgitação mitral de 350 centímetros por segundo e a VTI de 92 centímetros por segundo. Perdão, 92 centímetros. Assim, aplicando a fórmula da área do orifício regurgitante, 2πr elevado ao quadrado, 6,28 vezes o raio Pisa elevado ao quadrado, vezes a velocidade de Aliase, divididos pela velocidade máxima do fluxo da regurgitação mitral. Aplicando os valores que nos foram fornecidos à fórmula, a área do orifício regurgitante, ou Aero, vai ser igual a 6,28 vezes 0,7, que é o raio Pisa, elevado ao quadrado, vezes 40, que é a velocidade de Aliase, divididos por 350. Observem que todas essas medidas na unidade de centímetros. Isto deve estar bem adequado, para não ocorrer erro na fórmula. Assim, o Aero vai ser igual a 0,35 centímetros quadrados. Uma vez tendo calculado a área do orifício regurgitante, podemos então calcular o volume regurgitante, que será igual à área do orifício regurgitante multiplicado pela integral de velocidade de tempo da regurgitação mitral, ou o Aero multiplicado pela VTI mitral. Assim, o volume regurgitante, aplicando os valores que nos foram fornecidos, será igual a 0,35 vezes 92, que é o valor da VTI mitral. Desta forma, o volume regurgitante mitral vai ser igual a 32 ml por batimento. E na próxima aula de avaliação hemodinâmica 2, abordaremos os gradientes de pressão com os cálculos da pressão sistólica, pressão média e diastólica da artéria pulmonar, a resistência vascular pulmonar, a DPDT, o tempo de meia pressão, ou PHT, o índice de performance miocárdica e os índices de responsividade à reposição volêmica. Obrigado.